Você sabe o que é LCI e LCA? Será que vale a pena investir? É seguro, não é seguro? Aonde investir? Como investir? Paga imposto de renda? Pois é, se você quer saber tudo sobre LCI e LCA, fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas tem que assistir até o final, beleza? Então vem, povão, bora comigo, roda a vinheta aí. Fala povão, Luiz Falazino na área. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre LCI e LCA. Mas primeiro, né, você que já me conhece, tudo bem. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo do quê? Investimentos, educação financeira e sempre trago um conteúdo que vai fazer o quê? Você vencer, ter uma vida abençoada, uma vida próspera, tá bom? Então já convido a você que não é inscrito no canal, se inscrever, curtir. Não esquece de ativar o sininho também e compartilha esse vídeo para abençoar mais pessoas. Então bora lá, sem enrolação. Luiz, o que é LCI e o que é LCA? Então calma aí. Já quero te adiantar uma coisa, tá? Rende mais que a poupança e a mesma segurança da velha poupança. Então você não vai se arrepender de assistir esse vídeo. LCI e LCA, olha só. LCI significa Letra de Crédito Imobiliário. O que é? É um investimento de renda fixa que geralmente é emitido pelos bancos. LCI quer dizer o seguinte: Letra de Crédito Imobiliário. Pois é um investimento de renda fixa que geralmente é emitido pelos bancos, mas algumas empresas também do setor imobiliário podem investir. E a LCA? LCA é praticamente a mesma coisa, só que muda o setor. Quer dizer, Letra de Crédito Imobiliário, ok? São emitidos também geralmente por bancos ou cooperativas de crédito, geralmente voltadas para o setor do agronegócio, daí que vem esse nome, beleza? Vamos entender um pouco mais. Você tem que entender uma coisa. Nos dois investimentos, LCI ou LCA, você empresta o seu dinheiro para o banco que ele vai emprestar para alguém. Ponto. E Luiz, quem que é esse alguém? No caso das LCIs, o banco faz o quê? Ele empresta esse dinheiro para empresas do setor imobiliário, para que eles possam construir, por exemplo, e realizar as operações do setor imobiliário, certo? Como é que funciona isso, Luiz? Imagine o seguinte, uma empresa que é construtora ou incorporadora do setor imobiliário, ela precisa de dinheiro, de recurso para que ela possa financiar as atividades dela. Então ela vai lá e o banco e emite uma LCI. O banco emite uma LCI com o objetivo que? De emprestar dinheiro para ela financiar suas próprias atividades, certo? Beleza, o banco emitiu. Quando o banco emite essa LCI, ele pede uma garantia. Como que é dada essa garantia? Essa garantia funciona da seguinte forma: o banco, quando ele emite uma LCI, ele pede essa garantia para que ele possa ter uma garantia para você que investe numa LCI, por exemplo, querer requerer o seu dinheiro de volta. Que garantia você tem ao investir numa LCI? Então vamos lá. Esse tipo de garantia chama-se lastro. Luiz, que palavra é essa, lastro? Calma aí que não é um palavrão não, nenhuma coisa tão complicada, eu vou explicar para você. O que é lastro? Então vamos lá. Esse lastro, essa garantia, né, da LCI, por exemplo, é dada através de créditos imobiliários. Eu vou explicar para você como funciona esse lastro. Imagine o seguinte: você financiou a sua casa e você está lá pagando as parcelas mensalmente para o banco, beleza? O banco, ele tem um direito de crédito sobre você, um direito de receber o quê? As parcelas referentes ao crédito imobiliário. Sim ou não? Sim. Ok, então assim, beleza, você vai investir numa LCI, o banco faz o quê? Ele empacota esses direitos de crédito de todas as pessoas que estão pagando financiamento imobiliário e fala assim, ó, eu imito essa LCI, beleza, e como garantia, como lastro, eu dou as operações de crédito, ou seja, o crédito que eu devo, para, por exemplo, do apartamento, da minha casa, as demais pessoas, ele é dado como garantia, como lastro de uma LCI, entendeu? Por quê? No caso do apartamento, né, só para você entender aqui, tá? Quando você compra um apartamento, a casa só passa a ser sua depois que você quita. Então o banco ele tem um direito de crédito sobre você. Então ele emite isso daí e coloca a lastreada que dá a garantia ao investimento de LCI, ok? No setor imobiliário. Ou seja, quando você investe em uma LCI, o banco fala assim, Luiz, pode investir nessa LCI, que ela é garantida, ela está lastreada por direitos de crédito imobiliário. Simples assim. Resumindo tudo, quando você investe em uma LCI, você empresta o seu dinheiro para o banco. Então o banco vai te pagar juros por isso. E o banco empresta esse dinheiro para empresas do setor imobiliário realizar suas operações. E a garantia dessa LCI são os lastros imobiliários, os lastros de crédito imobiliário que eu falei para você daquele exemplo lá em cima, das pessoas que têm suas casas financiadas, por exemplo. Se ficou na dúvida, comenta aqui ou volta um pouquinho no vídeo que eu já expliquei mais para trás. E Luiz, e no caso das LCA? A ideia é a mesma, só que a diferença aqui é o tipo de atividade e também o lastro, né? Por quê? As atividades aqui são voltadas para o setor do agronegócio, né? O cara quer plantar, sei lá, milho, quer plantar soja, quer plantar café, é para esse tipo de atividade. Então, quando você empresta o seu dinheiro realmente para o banco, ele está emprestando para financiar os agricultores, aquelas empresas que trabalham no setor agropecuário, por exemplo, né? Então, quando você empresta o seu dinheiro para o banco, ele está emprestando para essas pessoas financiar as suas atividades do setor da agricultura, agronegócio, por exemplo. O cara vai plantar milho, por exemplo, vai plantar
arroz, soja, café, enfim, essas atividades. Então o banco ou a cooperativa que emite essa LCA, ele vai te pagar juros por isso, pelo fato de você ter emprestado. Você lembra que eu falei que a LCI ela tinha um lastro, uma garantia? Pois é, as LCAs também. Nesse caso das LCAs, o lastro, a garantia pode ser os empréstimos que os bancos fazem para os produtores rurais. É isso mesmo. Esse empréstimo que é feito para os produtores rurais, para as cooperativas, realizar o que? A comercialização dos produtos deles, para eles venderem os produtos, por exemplo. Ou seja, para vender o milho que de repente um produtor ele plantou, ele pode servir de lastro para uma LCA, por exemplo. Ou até mesmo a própria colheita, né, dos produtores, dos agricultores, também serve como lastro, como garantia. E até máquinas e equipamentos. Então imagine que ele tem um trator lá, ele tem uma máquina super grande. Geralmente essas máquinas agrícolas são bem caras, né? Também pode servir de lastro como garantia também de uma LCA. Resumindo tudo para você que é investidor, o que vai mudar do ponto de vista para você investidor é o lastro e a garantia. A LCI, o lastro é o quê? São créditos imobiliários, para aquele em cima. No caso da LCA, é isso que eu acabei de falar agora. Se ficou na dúvida, volta aí vendo, não vou explicar de novo não. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Quando você investe em uma LCI, uma LCA, você já fica sabendo, na data que você está investindo, o rendimento. Ou seja, dá para saber quanto você vai ganhar já no vencimento do título hoje. Investindo hoje, daqui a quanto tempo você vai receber e quanto você vai receber também. E agora eu quero apresentar para vocês algumas vantagens desse investir em LCI e LCA. Acho que a primeira de tudo, né? Eu falei lá no comecinho do vídeo, questão do imposto. Isenta de imposto de renda, isenta de taxa. Então sim, isso aqui, maravilha, isso aqui chega, faz brilhar os olhos do investidor, porque você não paga imposto. Outro ponto, segurança. Pois é, tem a mesma segurança da poupança. Por quê? O investimento em LCI e LCA ele é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante o investimento em até 250 mil, né, por instituição financeira e CPF também. Então vale a pena, pode investir 250 mil por CPF, está garantido. Se quebrar o banco, por exemplo, o FGC garante, beleza? Rentabilidade, terceiro ponto. A rentabilidade realmente próximo ali ao CDI, né? Se você não sabe o que é CDI, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre indicadores financeiros e econômicos, eu vou deixar aqui na descrição. Mas ele paga então a LCI ou a LCA rendimento próximo ao CDI, geralmente superior, né? Rende mais que a poupança, então vale a pena também. E o tipo de rentabilidade pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida também. Pré-fixada é mais fácil. No momento que você investe, você já sabe quanto você vai receber. Por exemplo, vai pagar LCI ou LCA 5% ao ano, 6% ao ano. Você vai receber exatamente aquilo. Pós-fixada. Geralmente pós-fixada, ela está indexada, está relacionada ao indicador, por exemplo, né? Pode ser IPCA, pode ser o próprio CDI, por exemplo. Se você não sabe, novamente deixei o vídeo lá. Confere esse vídeo sobre indicadores econômicos. Ok? Falei pré-fixada, pós-fixada, agora híbrida. Geralmente é uma taxa que pode ser uma taxa pré, por exemplo, pode pagar 3% ao ano, mais IPCA, mais IGPM, ok? Uma coisa importante, no caso dos rendimentos pós-fixado, é importante você saber o quê? Que geralmente o indexador é o CDI. Então você pode ver uma debênture que está escrita assim, por exemplo, no investimento, uma debênture, ó. Pode deixar essa parte aqui de todo. Não é debênture, é LCA. Agora que eu vou fazer um vídeo sobre o debênture. Enfim, quando é pós-fixado, você percebe que no momento que você investe está escrito o quê? LCI ou LCA vai pagar tantos por cento do CDI. Imagina o seguinte, uma LCI que ela vai pagar para você 100% do CDI, quer dizer o quê? Que você vai receber exatamente 1,9. Agora, se essa LCI falar que vai pagar, por exemplo, 90% do CDI, quer dizer o quê? Que ao invés de receber 1,9, você vai receber 1,71, equivale a 90% do CDI. Então, o bacana é sempre você comparar o percentual que está sendo pago da LCI ou da LCA comparado, por exemplo, ao pagamento de um CDB. Que geralmente o CDB ele vai pagar o quê? O percentual do CDI. E aí que você tem que descobrir, aí que está o pulo do gato de saber se realmente vale a pena investir numa LCI ou numa LCA. Veja só. Por que, veja só, eu falei? Porque é o seguinte, lembra que o CDB ele tem imposto de renda, LCI e LCA não, é isento, então é preciso saber essa diferença. Então, por exemplo, mesmo que uma LCI ou LCA ofereça um rendimento inferior ao CDB, em questão de percentual, ele pode valer mais. Por quê? Lembra que eu falei que CDB tem cobrança de imposto de renda. Então, vou te dar um exemplo aqui. Imagine que uma LCI ou LCA está oferecendo para você um rendimento de 85% do CDI em um prazo de um ano. E o CDB está pagando 100% do DI. Ainda assim, a LCI ou LCA é mais vantajosa que o CDB, porque o CDB tem cobrança de imposto de renda e a LCI e a LCA não, ok? Nesse exemplo de um ano é mais vantajoso. Qualquer dúvida, deixa no comentário aqui. Algumas desvantagens, vamos lá, vantagens e desvantagens. Desvantagem, o prazo de aplicação. Geralmente LCI e LCA tem um prazo um pouquinho maior, né? 90 dias. Então, antes de investir é importante saber que você não vai poder tirar o seu dinheiro, ok? Então, imagine que você investiu, esqueceu disso aí, não tem como chorar que não vai pegar o dinheiro de volta.
Outra coisa também é importante deixar o seu dinheiro até o vencimento, porque se depois de 90 dias você quiser tirar, você vai ter que negociar, ou seja, vender a sua LCI ou LCA pelo preço de mercado. E aí pode acontecer o quê? Você vender mais barato e receber menos do que você gostaria. É o chamado risco de liquidez. Depois faço um vídeo falando sobre riscos de investimentos, tá? Outra vantagem, diversificação. Pois é, permite você diversificar a sua carteira de investimento. Às vezes você já tem ação, CDB, debênture, que eu vou falar depois, ou você tem outro tipo de investimento, era mais uma opção de investimento para você diversificar a sua carteira, né? Colocar um pouquinho em cada lugar. Luiz, aonde eu posso investir em LCI e LCA? Através do seu banco, através da sua corretora. Então, entre em contato, bate um fio lá pro seu banco, beleza? E aí você vai saber se ele investe ou não, se tem opção de investimento ou não para você em LCI e LCA. E aí, você investiria em LCI e LCA? Deixa o seu comentário aqui embaixo, é muito importante que você comente. Eu gostaria muito de ver o seu comentário. Já curte esse vídeo também. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber os vídeos novos também. Comenta e compartilha para abençoar mais pessoas também, beleza? Então assim, nos vemos no próximo vídeo. Desejo a você uma vida de vitória. Fui!